Eliane, eu estava falando aqui do cadastro, vou terminar só o resuminho, e aí eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal, tá bom? Tá bom. Então, eu estava falando pro pessoal para fazer esse cadastro. Eu acho que é muito mais para uma proteção do paciente, para ele poder entrar lá naquele registro e ver quem está apto ou não. No final vai aparecer se está autorizado, mas por conta da pandemia, qualquer profissional pode já atender online antes de ter a aprovação desse cadastro, por conta da circunstância mesmo. Então, se você ainda não fez o cadastro, faça e já comece a atender, porque é mais importante a gente estar acolhendo esse nosso paciente do que ficar lá esperando um cadastro eternamente, né? É, já fazer o cadastro e não precisar esperar a aprovação, né? Mas já vai Isso. estar pronto lá, né? Já vai ter o cadastro lá, né? Isso. Aí eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse o seu nome, o que que você faz, com o que que você trabalha. Então, meu nome é Eliane, eu sou psicóloga clínica, atendo aqui em Brasília, né, em duas clínicas, uma em Samambaia, outra em Taguatinga, e faço atendimentos particulares também em Águas Claras. Eu atendo a faixa etária, né? O meu público maior é por jovens, né? Da faixa etária dos 20 aos 30, 30 e pouquinho, mas atendo, né, adultos e adolescentes também. Uhum. Bacana. E você já começou a fazer os atendimentos online? Então, comecei essa semana, porque eu já planejava, né? Já planejava começar os atendimentos online, só que os meus atendimentos presenciais já eram muitos, né? Então agora me veio como uma oportunidade, né? O que eu estava só planejando agora é colocar em prática. Certo. Ó, eu vou falar o que que aconteceu comigo. Semana passada eu ainda atendi normalmente na terça-feira. Na sexta também, mas eu já comecei com aquela angústia, porque eu não sabia o que, que o conselho ia falar de atendimento online, se era para cortar o presencial. E aí hoje eu recebi, eu até te mandei, um documento, né? Já é até uma resolução, acho, do CFP falando que não pode mais fazer o atendimento presencial. Então, assim, fiquei na saia justa, porque eu ainda tenho pacientes que gostariam de ter o atendimento presencial, mas infelizmente não terei mais essa oportunidade de dispor esses dois ambientes para eles. Claro que quando eu estava fazendo atendimento presencial, era com todo aquele cuidado de higienização, de álcool em gel, de ficar longe, de abrir as janelas. Então, estava mantendo um protocolo, mas agora parece que nem isso vai acontecer mais, né? Uhum. E a gente já estava até começando a sondar, né, com os pacientes qual era a preferência deles, né, se eles estavam abertos para o atendimento online, né, então já estava rolando essa sondagem, né, e alguns pacientes vinham falando, né, da dificuldade de ter privacidade em casa, que por isso preferiam um atendimento presencial, né? E eu acho que hoje a gente pode até trazer aí algumas alternativas para solucionar esse problema, né? Sim, aí o primeiro tópico que a gente colocou aqui para falar com vocês hoje é quais são os casos que que poderiam ser atendidos online, né? Porque numa resolução anterior à pandemia, porque agora não pode mais presencial, existia um critério, né, Eliane? Quais eram os critérios? Você lembra? Quais casos não poderiam ser atendidos online? Pela resolução, né, para emergências e desastres e violação de direitos. Uhum, E hoje, né, além disso que está formalizado lá na resolução, né, cabe muito a avaliação do psicólogo, né? Por exemplo, se ele vai atender criança, se ele vai atender casal, grupo, né? Ele vai avaliar ali se vai ser possível, né? De acordo com a demanda, né? Com a particularidade mesmo. uhum. Nossa, e uma coisa que eu fiquei pensando é como é que ficam os atendimentos de pessoas que iam para o hospital dia, por exemplo? Pessoas que já têm um diagnóstico, um transtorno psiquiátrico mais grave. Será que, um questionamento que eu faço, será que o atendimento online vai ser o suficiente? Ou depois dessa quarentena, quantas pessoas vão desenvolver determinados quadros que elas não tinham? E aí, de qualquer forma, o que a gente pode fazer agora é o atendimento online, mas é um questionamento que eu faço, né? Uhum.
A gente vem até acompanhando, né, outros profissionais que alertam, né, para as demandas, né? Se uma pessoa já tem um comportamento compulsivo, ela pode se tornar mais compulsiva ainda. Se já tem um quadro de ansiedade, ela pode se tornar mais ansiosa ainda, né? Se ela interrompe o acompanhamento, né? Uhum. E quais aspectos práticos você acha que o profissional precisa ter para começar a fazer o atendimento online? Olha, o primeiro aspecto prático, eu diria que seria experienciar, né? Eu acho que quando a gente começa a atender, a gente primeiro precisa ser atendido, né? Para estar no lugar do outro, estar no lugar do paciente, sentir aquele desconforto, né? E eu acho que para o atendimento online, eu acho muito interessante o psicólogo experimentar, né, primeiro, ele, né, do outro lado, enquanto paciente, porque eu acho que acrescenta muito. Uhum. Eu tive a oportunidade de fazer a minha análise virtual. Dá para ouvir assim, sem eu ter que ficar puxando o microfone? Dá para ouvir. Tá, vocês estão ouvindo? Tá, então tá. Senão vai virar uma mania que ficar aqui. Então, eu tive a experiência de fazer uma primeira sessão. E minha primeira questão foi: eu estava num divã presencialmente. Como que eu faria um divã online? Como que eu me sentiria à vontade? Eu não tinha a pretensão e não queria olhar o rosto do meu psicólogo, porque não fazia sentido para mim, já que era o nosso formato presencialmente. E aí, o bacana que ele me acolheu e que eu acho que é o que todo profissional deve fazer nesse momento, é deixar o paciente livre para escolher o formato. E aí eu acabei reproduzindo isso também com a minha paciente, perguntando para ela assim: você quer fazer só com áudio? Você quer fazer com áudio e também olhando para minha cara? Como é que você quer fazer? Você quer ficar de frente? Você gostaria de deitar? Eu, como paciente, preferi deitar no sofá, como se fosse o meu divã, e deixar ele olhando o teto. Falei para ele: ó, você vai olhar o teto? Ele: tudo bem, então também vou deixar meu telefone longe e a gente vai se escutando. E se você precisar de algum momento ter esse contato visual, você me avisa. Então, eu acho que é importante a gente dar essa abertura para o paciente também, se organizar nesse novo setting, que é um set virtual, né? Uhum. Eu acho até interessante, né? Porque eu atendo em clínicas que não tem divã, né? É uma cadeira e às vezes o paciente ele pede um divã, né? E eu acho que agora ele pode, né, improvisar esse divã que antes não tinha na clínica, né? Agora até pode ser acrescentado, né? Sim. Ó, o Marcelo perguntou aqui: pacientes que têm a fala de que não se sentem no espaço terapêutico, como lidar com essa demanda? Eu achei muito legal essa pergunta, porque é o que a Eliane falou ontem para mim, da questão de pessoas falando assim, eu até anotei aqui: sensação de que a terapia online é um tapa-buraco, né, que é Uhum, falso, que não é terapêutico, né? Como lidar com isso? uhum. E aí, Eliane, o que você acha? É, ele colocou aí, né, que não sentem, né, esse sentir, né, ele é bem interessante, né, porque o paciente, às vezes, também vai para terapia dentro de um consultório e não sente que ele está em terapia. Também Também, acontece. também pode ser. Mas Uhum, exatamente essa pergunta que ele fez é uma coisa que eu acho que eu vou passar, porque tem pacientes que só querem atendimento presencial. E uhum, aí eu acho que é o não forçar a barra, né? Não é porque eu não posso atender presencialmente, você não se sente bem tendo um atendimento online, que eu vou falar não, porque tem que ter um atendimento online. Vai ter que uhum, suspender essa terapia por tempo indeterminado? Eu não sei, eu acho que é muito da uhum, subjetividade de cada um. Acho que o importante mesmo é dar esse suporte para o paciente de que existem várias formas de fazer esse atendimento online e que se ele não quiser, por hora, por decreto, né? Eu acho que a gente também tem que levar em conta a questão da saúde pública. Não acho que é só porque meu paciente quer um atendimento presencial, eu vou lá, né? E vou contra as regras. Eu, Ângela, trabalho, querendo ou não, seguindo regras. Aí cada profissional é do seu jeito, né? Então tem pessoas que talvez ainda. Não, tudo bem, ainda vou fazer algum atendimento que é mais emergencial, sim. Nessa mensagem que eu recebi do CFP, existem alguns casos, se for emergencial, você pode abrir a exceção para ter esse atendimento presencial.
Então, acho que vai do profissional avaliar, junto com o paciente, como é que ele tá. E se é um caso emergencial e você tem que abrir uma exceção para isso, Assim né? como Agora, a gente deixa o paciente livre para ele fazer as escolhas, né, em relação a parar a terapia, né, também vai ser uma escolha dele, né, se permitir experimentar o atendimento online, né, talvez experimentar, por 5 minutos, né, ele mesmo ficar, se sentir livre, né, para experimentar, né, não precisa ser uma sessão inteira, se ele se sentir desconfortável, ele mesmo parar, né, deixar em aberto, né, para ele escolher, né? Ou experimentar da forma que ele achar que ele consegue também. interessante, aí já é uma questão mais prática, de ir Uhum. vendo como que tá o terreno, né, digamos assim. E acho que deixar essa liberdade é o mais importante, não vir com uma castração de então não vamos fazer, ou então, não tem jeito, não dá, né, e tudo mais. Ó, Para escrever não, aqui. Pode uhum. falar. Até para não ter assim, para a gente não trabalhar em cima de um pré-julgamento, né? Para ele poder experimentar e depois fechar ali, né? Se ele está julgando, né? Às vezes, o que está por trás também desse não querer, né? Então, talvez ele experimentando, ele pode fechar isso, né? Experimentar e continuar ainda assim falando, não, não, realmente não era o que, não é para mim, né? Eu acho que exatamente. Acho que o ideal seria dar essa abertura de escolha mesmo, né? Uma pessoa falou aqui, Carol, eu faço terapia online há um tempo. Eu gosto pelo fato de me sentir mais à vontade para falar sobre assuntos que pessoalmente eu me sentiria intimidada. É interessante, é um outro lado, né? Uma pessoa Uhum. que já vem com uma outra experiência. E é uma questão, um questionamento que eu tenho de depois dessa quarentena, será que a quantidade de atendimentos online, de profissionais de psicologia que vão usar essas ferramentas vai aumentar? Porque é uma coisa que eu estava falando no início, você ainda não tinha entrado, Eliane, que na minha graduação todo mundo falava, Ângela, você tem que fazer atendimento online, já era algo que era discutido na minha graduação, ainda não existia resolução nenhuma, mas como eu já tinha mais facilidade com bate-papo, essas coisas, me incentivavam. E eu falava, não, eu gosto de um contato presencial, acho que faz mais sentido, para mim ainda é uma prioridade, mas hoje, depois de ter experiência tanto quanto paciente, como terapeuta, eu me senti muito à vontade. Então, talvez seja algo até que eu comece a querer explorar um pouco mais. Uhum. Sim. Quando eu experimentei também, né, eu senti algo parecido, né? Aí foi até quando eu percebi que o divã seria bom para mim também, né? Porque eu acho que o atendimento online proporcionou isso, né? Talvez esse distanciamento, né? Que acaba deixando o paciente talvez mais à vontade, né? Que a associação livre flua melhor, né? Então, Uhum. E aí, assim, a gente estava falando aqui dos aspectos práticos, eu tô com a minha colinha, vou puxar aqui de novo. uhum, Então, um aspecto prático que eu acho que a gente tem que falar aqui é a questão de local, que é uma das angústias maiores. Por exemplo, eu moro numa casa com várias pessoas da minha família. E vamos supor que eu moro em um apartamento com muitas pessoas. Como é que eu faço para manter o sigilo? Que eu acho que é uma das questões mais angustiantes. Porque se for uma família tanto pelo espaço físico quanto também pelas relações. Se for uma família, por exemplo, que é muito invasiva, que não te dá muita liberdade de você ter o seu espaço, que seja uma questão sua de dificuldade de pôr limite nessas relações para estar num lugar dentro da sua casa que você se sinta bem, para poder falar até dessas pessoas que estão dentro dessa casa, uhum. como é que você acha que funciona a questão do local dentro da casa? O que o paciente pode fazer de alternativas para se sentir bem ali? Uhum. Bom, a primeira opção que a gente dá é de conversar com a família, né? Para ver se é possível essa privacidade, né? Colocar também alguma música, né? Porque às vezes em consultórios, né, sempre tem às vezes uma música ali na sala de espera, né, para evitar que as pessoas escutem o que está acontecendo no consultório. Então, assim, a primeira opção eu acho que seria essa, né? Agora também ele poderia ver outros locais, né? Dentro do carro, né? Se essa família tem carro, ou, Essa achei excelente. ou se aí você fala, mas a família ninguém tem carro.
Ah, mas o vizinho não tem carro? Não dá para pedir o carro emprestado só para usar? Hoje, Aí, aí acho que entra até uma necessidade de negociação muito grande, né? uhum, sim, eu acho que a gente está até tendo a oportunidade de conversar com os nossos vizinhos agora, né? Porque tá todo mundo em casa, né? Antes. Uhum. E às vezes andando também no condomínio, andando no corredor, né? Eu acho que faz parte, né? Esse esforço, essa criatividade que pode surgir, né? Que faz parte do desejo do paciente em continuar a terapia, né? Uhum. E falando nessa questão de desejo, eu pensei muito na remuneração. Como é que fica a remuneração do profissional com atendimento online? Porque a primeira coisa que você pensa é assim, não gasta muito, então vou pedir para baixar o valor, ou então eu como profissional falo, só gasto a minha internet, a minha luz, mas ainda assim é o seu tempo, né? É o seu horário de serviço. Então, a questão do online, para transpor aqui do presencial para o online, é só a ferramenta que você vai utilizar para estar conversando, para estar tendo essa interação e essa comunicação. Mas o contrato com esse paciente, muitas coisas ainda permanecem semelhantes ao presencial. E eu acho que a remuneração é uma dessas coisas, porque você ainda está pagando pelo horário daquele profissional. Não é porque ele está em casa, por exemplo, que ele pode estar com a parte de baixo de pijama, né? E aqui em cima Uhum, é. só a blusa, aí embaixo você não está vendo. Ou porque ele está na cama, sentado de uma forma mais tranquila, que vai desvalorizar o trabalho que ele está tendo ali. Uhum, é. Isso, e também a ferramenta do conhecimento. Você ainda está usando todo o seu rapport e tudo aquilo que você já construiu. É, o que você adquiriu, né, nos 5 anos de formação, de especialização, e que sempre continua, né, se atualizando. Aí a gente fala assim, né, que a gente, enquanto psicólogo, a gente sempre está dando o nosso melhor, independente do valor que está sendo cobrado, né? Uhum. Tanto o psicólogo que faz atendimento social, o atendimento gratuito, ele vai estar, né, eticamente, a gente não mensura isso, né? O quanto a gente vai estar se esforçando. A gente sempre vai estar se esforçando ao máximo, né? Sim. E aí, quais coisas do contrato presencial você acha que ainda permanece no contrato de um atendimento online? Além, assim, tem um local, o que mais? É, né? O horário, né? Porque às Uhum. vezes o paciente pode achar que, porque eu estou em casa, eu vou flexibilizar, né? Eu vou mandar uma mensagem para ela agora, perguntar se ela está livre, se a gente pode fazer agora. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que tem que ter um horário determinado, assim como o paciente ele já tem o horário dele semanalmente, né? Ele definir, né? Redefinir ou manter o mesmo horário, né? Semanalmente. O Uhum. local, né? Geralmente o psicólogo vai atender no mesmo local, né? Agora, o paciente vai depender ali do acordo terapêutico também, né? Mas eu acho que o paciente, ele, no meu caso, eu acho que ele ficaria livre para escolher ali o local dele, né? Se ele quiser Uhum. alterar, né, de sessão para sessão. E na questão do horário também, a duração do atendimento. É a duração do atendimento. Manteria ali. Uma outra coisa de Uhum, aspecto prático que eu acho que vem, que pode ser uma dificuldade para o paciente é o conhecimento tecnológico. Então, uhum, tem pessoas sim. que têm mais facilidade, tem pessoas que têm mais dificuldade. E aí, como driblar isso? Como profissional, o que que você acha que como que você precisa estar ali para aquele paciente para auxiliar nesse conhecimento tecnológico? Qual aplicativo eu uso, Ângela? Como é que eu entro aqui? Como é que eu faço? Uhum, sim. Eu acho que até a gente tem até que prestar atenção, né, para aqueles pacientes que às vezes ficam com vergonha de falar, que não sabem mexer, né, que não sabe nem para onde vai. E da gente ser bem pedagógico mesmo nesse momento, né, de falar do aplicativo que ele vai ter que instalar, né? Talvez até criar um tutorialzinho e enviar para todos os Interessante. pacientes, né? Uhum, E oferecer um tempo, né, antes da sessão para dar essa orientação ali, prática mesmo, né, para o paciente se uhum. sentir seguro, né, para ele não trazer isso como um empecilho, né, para a terapia dele. E eu acho também uma coisa que a gente estava conversando que é importante falar, da questão do tempo que o paciente precisa para se organizar, pelo menos na primeira sessão, para entrar num aplicativo, não ser Uhum, descontado do tempo da sessão.
Então você É. também, às vezes, é uma sessão de 1 hora, mas talvez 1 hora e 20 você tenha que dispor para esse paciente para se organizar. Então, por exemplo, Uhum. aconteceu de, Ângela, o link que você mandou não está abrindo, o que que eu faço? Aí você já tem que ter, acho que até o profissional tem mais de um tipo de ferramenta para, não, então vamos tentar de novo, vou te mandar o link de novo. Abriu? Não, não abriu. Então vamos pro WhatsApp, que eu acho que é a ferramenta mais prática e mais rápida, que é uma alternativa que, para quem não tem tanto conhecimento, acaba sendo o mais viável, na minha opinião. Sim. Mas O eu WhatsApp. gosto muito, eu falo, desculpa, eu te interrompi, mas eu tô gostando muito do aplicativo Zoom, eu faço propaganda dele para todo mundo. Eu acho que ele é interessante porque você cria uma reunião e você pode pôr uma senha naquela sala, então só entra a pessoa que tem aquela senha ou que tem aquele acesso àquele link. Então acho que o sigilo é interessante ali. Mas existe que o pessoal tá falando, eu entendi. Quando tem mais de uma pessoa, quando é uma reunião muito grande, ele só suporta 40 minutos, se você não tiver o pacote premium, porque aí é uma forma Uhum. deles, né, se manterem lá. Mas para o atendimento de uma pessoa só, é tranquilo, ele é ilimitado, então não tem limitação. Acho que o WhatsApp é um aplicativo também interessante de usar e também tem o Skype. Eu não uso muito. Como é que você acha que é o Skype nesse momento? Pois é, eu comecei a experimentar, né? Eu também gostei muito do Zoom. O WhatsApp, eu acho que ele trava. Eu acho que tem mais riscos de travar. Então, eu acho que até a gente usando, a gente acaba percebendo, né? Qual que vai ser mais adequado ali. O Uhum. que eu escolhi até agora foi o Zoom também. Certo. E aí uma dúvida que eu tinha é profissionais que estavam atendendo presencialmente por convênio. Como é que eles estão fazendo? Como é que está o plano de saúde em relação ao atendimento online? O plano de saúde está tendo que se atualizar, né? Porque o plano de saúde ele tem um contrato, né, com o profissional ou com a clínica. Então, a depender do que está estabelecido naquele contrato, né, eles estão tendo que acrescentar mais cláusulas lá em relação à modalidade online. Então, alguns Uhum. convênios já estão já atualizados em relação a isso e outros estão se atualizando, né? E por curiosidade, não sei se você vai ter essa informação, mas geralmente a gente tem uma guia onde o paciente tem que assinar. Ele assina essa guia virtualmente, digitalmente? Eles têm um aplicativo para isso? Ou isso vai ficar pendente para quando voltar para a clínica? Porque aí como é que fica o Uhum. recebimento do profissional? Sim. Depende de convênio para convênio, né? Porque tem convênios que a assinatura do paciente já é eletrônica, né? Às vezes Hum, ele recebe um código e ele repassa esse código para a clínica, né? Tem outros convênios que, tem, que aceitam, né, de forma digitalizada. Então, eu acho que isso também vai fazer parte dessa cláusula aí, né? Desse contrato aí com o convênio e com a clínica também, né? uhum. Ó, eu queria voltar lá na questão do Marcelo, que acho que dá pra gente explorar bem, Uhum, é, porque eu me lembrei do que a gente estava falando de resistência. Como é que sim. fica a questão? Porque assim, como a gente trabalha com a psicanálise, eu e você somos, né, a gente usa essa abordagem. Uhum. Você acha que, por exemplo, o atendimento online seria uma forma do paciente usar isso como uma desculpa para manter mais aquela resistência dele ali? Ou, lógico, também acho que existe uma resistência real de, não gosto de nada Uhum. online, né? Mas como é que fica a resistência no tratamento no online? Você acha que existe diferença ou ela ainda existe? Como é que se dá isso? Eu acho que pode ter essa resistência tecnológica, né? É, E pode sim, né, ser um espaço para o paciente projetar outros tipos de resistência, né? Então, vai depender aí do processo dele. Eu acho interessante, né, ele expor isso para o psicólogo, porque vai ser uma oportunidade dessa demanda ser analisada, né? Dele Uhum. entender qual é essa resistência, né, que ele está tendo. É só uma resistência tecnológica ou tem mais, né? Ele está projetando alguma outra resistência aí, né? Uhum. Igual, por exemplo, eu posso usar o local como, não, eu não vou fazer meu atendimento porque eu não tenho local. Mas espera aí, eu consigo, eu sou hábil para pensar em estratégias
mas será que eu Uhum. realmente estou com um desejo de estar ali ou é uma resistência em relação à relação terapêutica? É uma oportunidade do psicólogo devolver isso para ele de uma forma, né, já analisado, né? Olha, toma consciência que a sua resistência não é bem essa, é outra, né? Então ele vai Uhum. já ter material aí para pensar. Exato. Ontem eu estava assistindo uma live da Ellen, né, que é uma colega minha, que fez uma live aqui comigo, e ela estava falando com a colega dela exatamente sobre atendimento online, só que era infantil, focado no infantil. E Uhum. aí elas estavam falando. Ai, gente, caraca, perdi. Não! Tá, eu vou voltar, vai voltar isso, que tem a ver com essa questão. Vou falar de outro ponto, quando voltar eu falo. Que é Uhum. puxando essa questão da resistência, que tipo, porque uma coisa que eu achei legal que você falou ontem comigo é, será que o paciente pode vir com novas fantasias para esse Uhum. setting? Assim, ah, não, nossa, eu vou ver o que minha psicóloga vai mostrar atrás aqui, né? Ai, é só uma Sim, parede, mas será que ela vai indicar alguma coisa que fala da vida dela? Será que no sim, online pode vir ou fantasias que geralmente num atendimento presencial não viria? Na questão do ambiente físico, assim? sim. Né? Eu acho que a primeira fantasia, né, pode até caber nisso, né? Agora o psicólogo tá dentro da minha casa, né? E eu tô dentro da casa dele, de alguma forma, Uhum. vai fazer parte da análise, né? Eu acho que vai ter Sim, mais conteúdo aí. E é interessante, né? Eu acho que principalmente pra lembrei. gente que usa a psicanálise, né? Aham. Ah, eu lembrei, ó, o que eu ia falar, que eu vi na live da Ellen, que eu acho que é bem interessante, é porque ela falou assim: ah, para que eu vou fazer um atendimento online se, sei lá, agora que eu tô em casa, tô em quarentena, só tô pegando informações sobre corona, e eu só vou falar disso na minha sessão, né? Uhum, Mas, gente, a gente tem um mundo interno, o inconsciente tá ali. E, na verdade, estar em uhum, quarentena traz outras questões. Eu tive sessões com pacientes que trouxeram reflexões que eu falei assim, cara, genial, sensacional. Uma reflexão que desdobrou em várias questões que podem ser trabalhadas. E aí eu percebi que também era um questionamento meu. Eu falei assim, cara, eu também como paciente, será que eu vou ter coisa para falar na minha sessão se eu só estou em casa, né? Eu acho que, uhum, claro que sim, vão vir outras sim. questões disso. É. Mesmo porque, né, a gente fala que a realidade, né, tem a realidade concreta e a realidade psíquica, né? Uhum, Então, tem o que está acontecendo e tem o nosso inconsciente, né? Tem a nossa realidade psíquica, tem o nosso tempo interno, né? Que também não condiz com o tempo cronológico, né? Então, aí a gente. Eu acho que tem muitas diferenças, né? uhum. Ou seja, dá para produzir bastante ainda, mesmo em quarentena, né? E uma outra Sim. coisa que a gente tinha pontuado aqui é a questão da transferência. Você acredita que dá para ter essa transferência sendo atendimento online? Primeiro explica um pouquinho o que é a transferência, né? Porque podem ter pessoas aqui que não entendem esse termo. Como é Uhum, que você sim. explicaria a transferência? Então, a- bom, a transferência, né? Eu até comentei ontem, né? Para as pessoas que às vezes até ouvem muito falar sobre transferência, né? Em filmes, em séries, né? A gente acompanha muitas séries sobre psicologia, então muitas pessoas já até sabem do que se trata, né? Eu diria assim, de uma forma bem simples, né? Que é parecido com vínculo, né? Que você estabelece ali. Né? Que quando a gente fala em transferência, a gente fala que pode ser uma transferência positiva ou negativa, né? Mas é importante que ela seja positiva nesse sentido, né? Do paciente sentir, né, que se sentir acolhido, se identificar com algo, né? Uhum, Como a gente fala, quando bate, né? Então, às vezes a gente vai até num psicólogo com atendimento presencial e não rola transferência. E você pode ir em um atendimento online e ter a transferência, né? uhum. E é muito aquilo que eu falei, eu brincava quando atendia em clínica. Psicóloga é igual roupa. Se não serve para você, tem outros Uhum, profissionais. Então, quando o pessoal pergunta assim, ai, qual a melhor abordagem para mim? Eu falo, uhum, gente,
Eu acho que você tem que ir no profissional e experimentar. Eu acho que a transferência está muito assim. Eu não sei se é a forma correta de explicar, mas eu penso muito como se a gente fosse um vaso onde o paciente vai depositar as questões dele ali e você está apto a receber isso de forma. Lógico que isso gera. Aí tem a contratransferência, o que o paciente vai depositar ali em você vai gerar coisas que você também vai ou trabalhar na sua sessão ou trabalhar em sessão com ele quando é uma questão não do terapeuta, mas do paciente, do que bateu ali, e você tem que estar pronto para acolher. Porque muitas vezes ele também pode estar com raiva de você e jogar Sim. isso para você, né? Então acho que a transferência ela vai se dar assim no atendimento online da mesma forma que se dá no presencial, mas eu acho que uma outra questão que eu queria trazer é e pacientes de primeira viagem? Porque vamos supor, eu tenho pacientes presenciais que estão vindo para o online. E se vier um paciente online? Chegou Uhum. pelo seu Instagram. Existe diferença, você acha, para transferência, para contrato, para relação? Eu acho que a maior diferença pode ser na hora de comparar, né? Porque o paciente que você já atende presencialmente, eu acho que ele vai ficar mais tendencioso a comparar, né? Ah, é melhor presencial do que online, né? Presencial era assim, né? E agora tá de outra forma. E o que é de primeira vez, ele já não vai ter como comparar, né? Então, eu acho que isso pode fazer diferença, né? E para estabelecer o vínculo, né? Para criar essa transferência, eu acho que vai começar ali do zero e, né, vai ser uma experiência diferente, assim como seria diferente um psicólogo presencial de outro psicólogo presencial também, né? Uhum. O que eu fiquei resistente para atender online antes de acontecer tudo isso era aquela resolução antiga que falava que, acho que, eu não lembro, não sei se eu tô certa, mas falava que a gente só podia fazer, sei lá, 20 sessões com o paciente. Tinha Uhum. que ser uma terapia breve, né? E para mim isso não É. faz sentido porque não é a forma como eu trabalho. Aí, Uhum. hoje eu já me sinto à vontade de, ok, posso manejar meu paciente ali, acho que isso já não cabe como um protocolo do CFP, né? Uhum. Era só uma orientação, né? Que algo bem Uhum. mais focal ali, né? E aí, pensando assim, em pacientes novos, que anotei aqui da questão da oferta e da procura, eu acho que vem muito uma angústia que a gente está vivendo como profissional nesse momento, é a questão da renda. Né? Eu bato muito nesse ponto porque é algo que eu estou vivendo, eu acho que outros colegas também estão, de meu Deus, não estava preparada para isso, não tenho nem rede social, preciso agora criar. Como é que eu vou captar esses pacientes novos? Será que eu vou usar disso como uma forma de empreender no mundo virtual ou não? Vai ser só para atender meus pacientes presenciais, para manter os atendimentos que eu tinha e não vou entrar nisso? Eu acho que é outra coisa. Uhum. Mas aí a minha questão é assim: chega paciente novo, da mesma forma que vai chegar no presencial, vai chegar no online, qualquer tipo de demanda, qualquer tipo Sim. de questão. E aí você também tem que estar como profissional pronto para eu quero pegar esse caso, né? Eu quero atender esse caso ou não. Porque é uma coisa que eu estava até discutindo com a Ellen, que ela trouxe muito de pessoas que podem só, não, eu tô na quarentena, não tô fazendo nada, então eu vou conversar com um psicólogo sobre nada. Não quero um atendimento psicológico, mas eu quero conversar com alguém. Um psicólogo vai me ouvir, então eu vou lá conversar com ele. Tá, mas espera aí, isso é atendimento psicológico? Será que a pessoa está procurando só um amigo? Exato. Então, acho que é algo que a gente tem que ter cuidado, né? Uhum. Porque se ela estiver procurando um amigo, não é um amigo que ela vai encontrar, né? O psicólogo ele vai começar a analisar, ele vai mexer ali, né? Vai ser psicoterapia. Então, pode ser que procurando uma coisa, ela encontre outra e ela ou continue ou né, percebe que realmente não era o que ela estava buscando, né? Uhum. Então, acho que da mesma forma que você está lá fora, pensando que tipo de demanda você vai atender, como você vai se especializar, como vai ser esse contrato, eu acho que o online acontece a mesma coisa, né? Para sair atirando por aí, falando, vou atender qualquer coisa pelo desespero, né? Até porque Uhum, eu acho também que nesse momento, como profissional da saúde, a gente tem que se preservar
não deixar de trabalhar, claro, mas se preservar, porque o que vai vir depois? O que essa sociedade vai demandar da gente depois? Uhum, sim. E aí eu acho que vem também as demandas do psicólogo, né? Porque a gente precisa cuidar disso, porque se isso causa uma angústia pra gente, né? A gente está vivenciando, né, toda essa realidade aí junto, né, com os pacientes, então a gente precisa também estar olhando, né, aonde que está mexendo na gente em relação a isso, né? A gente Uhum. também tá buscando ali o autocuidado, tá buscando a gente orientação, né? A gente também não se meter aonde não nos cabe, né? A gente fazer algo por competência mesmo e não por necessidade, né? Sim. E aí eu queria fechar agora a live, porque ó, a gente já tá aqui há 43 minutos, mais ou menos. Passa muito rápido. Ai, ai. Eu queria saber, eu queria que você falasse um pouquinho da sua percepção dessa questão da ferramenta online agora ser uma forma de autonomia maior para esse psicólogo. O que que você pensa sobre isso? Sim, eu acho que agora a gente está tendo meio que um choque de realidade, né? Também. Eu acho que é uma oportunidade da gente inovar, né? E se apropriar, porque a gente, né, quando a gente fez faculdade, a gente não pegou essa disciplina, né, do empreendedorismo, né? A gente só estudou e não entrou muito nessa questão aí que hoje a gente vê muito do marketing digital, né? Então eu acho que é uma oportunidade agora da gente se capacitar, assim, adquirindo novas habilidades, né, para lidar agora com novas ferramentas, né, novos recursos, né? Que foi o objetivo desse bate-papo? Você quer falar mais alguma coisa que você acha pertinente sobre o atendimento online? Eu acho interessante a gente aproveitar essa oportunidade também para documentar as nossas experiências, né? Porque às vezes a gente procura na literatura e a gente está participando, né, É uma pesquisa desse novo. gigante e nós somos aqui É, sujeitos, né? sim. Então eu acho que é muito importante a gente se tornar ativo nisso e também empoderar, né, ou encorajar os nossos pacientes a sempre estarem trazendo as percepções deles em relação a essa nova modalidade de atendimento, para eles não guardarem para eles e simplesmente desistirem, né? Mas que Uhum. eles exponham, né, a experiência deles, a percepção deles em relação a essa modalidade de atendimento. Interessante, ó. Dá pra gente fazer uma pesquisa, fazer estudos de caso, Uhum, sim. né? Dá pra fazer muita coisa aí. Obrigada, Uhum, Eliane, pelo tempinho que você tirou para conversar aqui comigo. Ó, você tendo outros temas, querendo conversar de outras coisas, a gente vai pensando em outras lives, tá bom? E fala agora qual que é o seu Instagram para a galera poder seguir. uhum. Eu que agradeço. O meu Instagram é esse, né? Eliane.gitaí. E eu comecei agora também, né, a fazer um canal que tem um vídeo até agora só no YouTube. Mas é isso, estamos começando. É, 5 pessoas online, 4 pessoas aqui ao vivo, daqui a pouco vai ter 70, eu espero. é. E assim, conte-me mais sobre isso, né? E eu estou explorando temas para pessoas que buscam a terapia, né, pela primeira vez, né? Marinheiros de primeira viagem. Então eu estou focando mais, né, nesse público, né? E então tá aberto, né, para quem quiser comentar, entrar lá, participar, construir juntos, né? Legal, bacana. Então tá bom, é isso, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, pergunta, quiser mandar depois pro direct, ideias de temas pra gente poder estar falando aqui, estamos abertas. Tchau, É. Eliane. A gente se vê na Tchau, próxima. obrigada.